10 minutos com um chorinho de 1 minuto. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer de coração o Celso Afonso, meu colega de faculdade de psicologia, e por ter me convidado para participar desse encontro, que eu considero assim, de máxima importância. Espero contribuir minimamente com algumas informações da minha vivência profissional e estou muito agradecido de participar desse evento. Não sei se eu tenho muito a acrescentar em relação a isso, porque o meu trabalho atual na área de saúde mental é uma ação mais de apagamento de incêndio, né? Porque eu trabalho num hospital, eu estou aqui num encontro para acabar com os hospitais, e eu gostaria de dizer que eu trabalho num hospital geral da Universidade Federal da Grande Dourados, e gostaria de dizer também que eu estou sentindo que eu estou na contramão de um monte de coisa aqui, né? Porque recentemente, graças a várias pessoas, mas em especial a doutora Beatriz Dobachi, que todos conhecem, a gente conseguiu um hospital psiquiátrico de 20 leitos, que vai ser construído agora a partir de agosto, dentro do Hospital Universitário da Universidade Federal de Dourados. Então, enquanto nós estamos fechando leitos, né, eu estou ajudando a construir leitos. Então, vejam que o Celso convidou a pessoa errada para vir falar aqui, né? Bom, mas que leitos são esses, né? A gente sabe que o hospital que foi citado aqui, o nosso lar, né, o Hospital Mato Grosso, teve aumento de leitos, pelo menos foi o que me disseram nos últimos tempos. Por quê? Porque há uma falta de atendimento de pacientes em crise. Tá? Provavelmente isso ocorreu porque o serviço substitutivo não foi eficaz ao ponto de evitar isso. Tá? Eu conheço bastante o que é hospital psiquiátrico. Tá? O primeiro hospital psiquiátrico no qual fui internado durante 3 anos era o Hospital Geral do Juqueri, em Franco da Rocha, em São Paulo, que o apelido dele era Caldeirão do Diabo. Tá? Aquele hospital chegou a ter, numa certa época, 17 mil pacientes. Na época que eu estive internado lá, o dia que eu saí de lá, depois de 3 anos de internamento, eu recebi alta, né, com a promessa de fazer o tratamento e continuar em casa, tinha 2.526 pacientes. O manicômio judiciário de Juqueri, na época que eu estive lá, foi na década de 80, tinha mais de 500 internos. Eu me recordo até hoje a entrevista que eu fiz com um dos pacientes lá do manicômio judiciário. O apelido dele era Sansão, era um homem enorme, uma cabeça muito grande. Ele tinha, dentro do próprio manicômio judiciário, ele tinha assassinado 3 colegas. Ele pegava com as 2 mãos na orelha e ele batia com a cabeça e ele provocava hemorragia cerebral nos colegas. A testa e o couro cabeludo dele era afundado, ele tinha a tábua óssea aqui totalmente quebrada. Então, eu me recordo que era uma moça, uma simpatia, uma pessoa assim de fino trato, mas tinha esse histórico. Depois disso, de vários hospitais psiquiátricos que eu trabalhei, eu ajudei a montar na PUC de Campinas, né, uma residência médica em psiquiatria e junto uma equipe de saúde mental hospitalar, e participei da desmontagem de todos, sem exceção, de todos os hospitais psiquiátricos da cidade de Campinas, lá em São Paulo. Então, na minha época, foi fechado o Hospital de Errembaque de Castro, com 400 pacientes, o Hospital Santa Isabel, depois disso foi o Indaiá, e seguiram-se todos. Por isso que hoje, até hoje, com exceção do Cantilho Ferreira, que foi transformado num hospital modelo, com um hospital dia e outras coisas. Né? Mas acompanhei bem também a montagem dos CAPs na região, né? Hoje são mais de 9 CAPs, e a gente percebe que, nitidamente, é o seguinte, que muitas vezes, o que já foi falado aqui, eu repito, a gente acaba às vezes enxergando no centro de atenção psicossocial
um modelo replicado do hospital psiquiátrico com normas, e a qualidade, vamos dizer assim, da recuperação dessas pessoas fica prejudicada, às vezes, pela falta de desempenho profissional também, não só, mas também. Né? Fora isso, atualmente, a política de saúde mental realmente está no caminho correto, na minha opinião. Por que, então, que há essa necessidade de leitos psiquiátricos em hospitais gerais? Justamente para substituir aquelas situações de crise em que o CAPS nem sempre dá conta, infelizmente. Tá? Claro que tem CAPS que dão de 10 a 0 em qualquer tipo de serviço de saúde. Vou dar um exemplo assim, prático. O CAPS da Vila Prado, em Campinas, que atende 300 pacientes, né, mês, ele é um mini hospital, de um lado, né, e é uma grande clínica de tratamento de outro. Porque como é um CAPS 3 que tem atendimento de 24 horas, ele chega a ter 8, 10, 12 pacientes que ficam de manhã até a noite internados lá. Eu vi pacientes mais graves dentro de CAPS do que em hospital psiquiátrico. Tá? Então, é possível você dar um atendimento adequado em casos de crise dentro de um CAPS? É possível. Só que o desgaste também dos profissionais é grande. Né? É claro que há diferenças na qualidade de CAPS para CAPS. Bom, atualmente, o meu trabalho como professor da universidade e como membro de uma equipe de saúde mental multidisciplinar, né, que a gente pretende que fosse transdisciplinar, é justamente minimizar aquelas situações de emergência. Então, a gente tem desde internações que duram 24 horas, até internações que duram no máximo, estourando 10, 15 dias. Ou seja, é o mínimo possível. Hoje, por exemplo, eu tive o prazer de dar alta, junto com a equipe, para uma paciente que já está de alta há 15 dias, porque veio por ordem judicial. Então, a gente sabe que há toda uma morosidade por parte da justiça. O paciente entra num surto dito esquizofrênico. Dali 2 dias ele está em condições de voltar para casa, às vezes em 24 horas. Você manda um laudo solicitando a permissão para desinternação, demora 10, 15 dias, 20 dias para ver. Algumas vezes a gente corre até o risco mandando o paciente para casa. Então agora a gente já tem uma estratégia, a gente já tem um mapa de quem são os juízes. Né? No caso dessa paciente de hoje, com muita dor no coração, eu fui obrigado a segurá-la 15 dias, porque a juíza é muito brava. Quando o juiz é bonzinho, a gente solta e depois fala, olha, a gente mente para o juiz, dessa vez, na verdade. Então a gente sabe que nem sempre a nossa profissão está sintonizada com as outras profissões. Né? A gente vê esses casos lamentáveis que nós vimos no filme aqui, muitos deles poderiam ter sido evitados, várias dessas tragédias poderiam ter sido evitadas. Né? O que me preocupa bastante no atendimento de saúde mental é o que é que se faz de prevenção para que não chegue a esse ponto. Porque quando nós vimos aqui no filme, são tragédias anunciadas há muitos anos. Recentemente, no último congresso que teve em São Paulo, de psiquiatria, existe um programa norte-americano para tentar fazer a prevenção de sinais e sintomas pré-drômicos que cursam antes de aparecer os sintomas da doença, bem antes que o indivíduo comece a apresentar sintomas de esquizofrenia. Então, hoje em dia, está se pensando em dirigir os recursos para fazer algum método de prevenção para não chegar ao ponto de ter que gastar milhões na tentativa de cura. E a gente sabe que a cura de doença mental, na área médica, é muito mais uma supressão sintomática. Não há ali, vamos dizer, nenhuma garantia de que você vai poder zerar 100% a produção desses sintomas. Eu lamento profundamente que atualmente está meio fora de moda a psicanálise. Eu me recordo que um dos meus professores lá da PUC de Campinas, que é o Dr. Roberto Pinto de Moura, que certamente acho que alguém aqui deve conhecer. Você estudou em Campinas, é isso? Não? Quem foi da mesa? Você. Ele hoje tem 87 anos, trabalha até hoje no consultório fazendo psicanálise,
E quando ele trabalhou no Hospital Berrenbach de Castro, em Campinas, há muitos anos atrás, ele fazia psicanálise com esquizofrênicos dentro do hospital psiquiátrico. Então a gente vê que uma pessoa que tem uma capacidade tão grande, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma formação pela sociedade psicanalítica e que tem muito a dar, ele não fazia distinção entre um paciente de consultório e um paciente dito psiquiátrico. Então a gente percebe que muitas vezes, eu trabalhei num hospital durante 14 anos, no interior do estado de São Paulo, em que se fazia psicoterapia grupal e individual diariamente com pacientes rotulados como esquizofrênicos. Eu me recordo de uma paciente que depois de 38 anos rotulada como esquizofrenia, que se arrastava pelo pátio, que comia fezes, comia terra. Depois que nós pusemos ela num programa de tratamento psicoterápico, de orientação psicanalítica, em prazo de 2 anos e meio, essa paciente ela se libertou de todos os sintomas. Atualmente ela não toma nenhum tipo de medicação. Ela é a contraprova de que esquizofrenia tem cura em muitos casos. Né? Então, eu ficaria aqui a noite inteira falando de casos clínicos que eu acompanhei, né, que emocionam a gente. Então, eu sou extremamente otimista em relação à psicoterapia em doença mental e, aliás, eu não vejo outro tipo de tratamento que possa resolver o problema dos transtornos psíquicos. Né? A medicação é necessária em alguns casos para evitar essas tragédias que a gente assiste todos os dias quem trabalha em hospital psiquiátrico. Reconheço que os pacientes, uma vez que eles entraram no sistema, eles ficam presos ao sistema. Reconheço que há muito interesse monetário em cima disso, principalmente quando os hospitais eles são hospitais particulares. E reconheço também que muitos hospitais públicos não deram o que poderiam para esse tipo de paciente. Em relação ao movimento antimanicomial, eu considero que a falta de implementação dos modelos substitutivos que não ocorreram na quantidade necessária e também não ocorrem necessariamente na qualidade que é necessária para o tratamento, isto faz com que o modelo de deshospitalização não ocorra. Em relação a hospital geral com enfermaria de psiquiatria, eu sinceramente considero assim, que o ideal seria que o CAPS desse conta disso, o CAPS 3. Em não dando conta disso, mesmo assim, há casos em que você não consegue deixar de interná-lo. Quais são esses casos? São aqueles casos mistos, onde a condição clínica, ela, vamos dizer assim, é muito mais gritante do que a condição psíquica. Hoje mesmo, eu estou tirando da UTI do Hospital Geral da Universidade uma paciente com sintomas esquizofrênicos crônicos, em que ela entrou em choque, porque com a visita da família, que mexeu muito com um problema familiar histórico da vida dela, ela fez uma greve de fome e de sede dentro do hospital durante a internação, foi parar na UTI. Há outros casos em que o paciente chega em estado lastimável, chega com pneumonia, encefalite, meningite e outras doenças. E em relação aos pacientes com problema de abuso de álcool e outras drogas, é uma outra condição também muito difícil, e a gente se surpreende com uma série de coisas. Para terminar, eu vou só citar um caso curioso. Um paciente indígena da Reserva Indígena de Dourados, onde há uma epidemia de drogadição, ele foi internado através da Secretaria Especial Indígena lá de Dourados, para se tentar fazer uma desintoxicação desse paciente. E esse paciente fugiu depois de 48 horas antes de terminar a desintoxicação e nós perdemos a oportunidade de fazer o tratamento dele. Passado 30 dias, eu visitei-o na própria casa dele, conversei com ele e ele me disse: pelo amor de Deus, me interna, porque eu estou me perdendo nas drogas. Eu disse para ele: olha, eu vou ver o que eu posso fazer, porque tem poucas vagas. E não arrumei a vaga para ele. 2 dias depois, ele pulou o muro do hospital, pulou a janela da onde ele tinha ficado na internação anterior, entrou lá e foi muito difícil a gente retirar ele lá de dentro, porque ele queria ser internado de qualquer maneira. Então a gente percebe que as pessoas estão buscando ajuda. Pouco importa onde é essa ajuda, mas o importante é que tipo de ajuda a gente pode dar. Então eu gostaria de agradecer, teria muito a falar, mas já fui avisado que eu extrapolei 3 minutos. Muito obrigado.
Obrigada, então, ao Dr. José Roberto. Eu passo a palavra agora a Hanna Yara de Pinho Chaves Almeida. Obrigada. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro o meu local de fala aqui. Eu agora entrei no campo da saúde, hoje eu sou antropóloga da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Distrito Sanitário daqui de Mato Grosso do Sul. E nesse momento é que eu estou tendo mais contato com esses casos. O meu contato com o filme é pela minha formação. Eu me formei na Universidade de Brasília, conheci a professora Débora Diniz e sempre tive interesse, né? Antes disso, as minhas áreas são a antropologia urbana e a antropologia econômica. Então, eu estou aqui mais para provocar vocês, provocar os psiquiatras, os psicólogos, para saber mais sobre o perfil dessa população, que talvez esse novo censo, que você comentou que eu não sabia que estava acontecendo, talvez responda mais às minhas inquietações, né? Vendo esse filme, eu vi ele em 2009, revi ele algumas vezes, me parece que o perfil, né, da população que está nos HCs é um perfil de uma população de baixa renda, negra, né, que é excluída da sociedade em vários pontos. E, assim, o que essa população tem de diferente? Por que a gente tem essa incidência de casos numa população que já está estigmatizada de certa maneira? O que acontece? Essa é a minha maior inquietação. Porque se a gente for pensar em todos os processos sociais que levam a uma internação, porque a minha área sempre vai pensar nisso. Eu não consigo pensar como vocês só no indivíduo. Eu penso na sociedade. O que essa sociedade faz para esse indivíduo chegar a tal ponto? Lógico que ele tem motivações suas, mas eu acho que nós temos que começar a pensar qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel como profissionais, né? Quem nós somos e qual é a nossa contribuição, né, dentro de todo esse sistema. A doutora Carla falou sobre a evolução na saúde mental. Né? Eu deixo uma pergunta. Como isso se dá no dia a dia mesmo do paciente? Todo esse sofrimento psíquico dele, tudo que ele passa, isso influencia na qualidade de vida dele, no bem-estar. A gente está conseguindo melhorar o bem-estar do paciente ou a gente está só mascarando? Porque é uma pergunta minha, vinda justamente desse filme. Porque aparece, para quem está de fora, para quem não trabalha, que há uma melhora e aí você se choca com certas informações que vêm de outros meios. Pergunto para o doutor Martinez sobre os problemas no sistema judiciário. Se você acha que é possível que a gente melhore esse sistema, que tenha alguma mudança nisso. O sistema judiciário no Brasil é lento, ele acaba prejudicando várias pessoas, e nós acabamos tendo casos como o do Almerindo, que acabam tendo uma pena perpétua no Brasil, sendo que isso não pode existir pela legislação brasileira. E pergunto também para o Wenderson, como é que está essa pesquisa? Em qual pé nós estamos? Nós teremos dados qualitativos? Quais dados nós vamos obter daí? Porque o que me preocupa muito de se fazer um censo é que muitas vezes nós teremos dados quantitativos e não poderemos analisar qual é a situação real dessa população. Só isso por enquanto. Muito obrigada. Obrigada, Rana.